Bom dia, feliz sábado. Feliz sábado. Vamos começar entoando louvor à minha esperança. A minha esperança está no Senhor. Se a vida apresenta motivos para desanimar, A minha esperança está no Senhor. se as nuvens escuras não querem passar, A minha esperança está no Senhor. se alguém que eu amo vier me ferir, A minha esperança está no Senhor. se às vezes me esqueço de amar ou sorrir, A minha esperança está no Senhor. se existem motivos para desanimar, se as nuvens escuras espalham temor, preciso aprender a sorrir e cantar. A minha esperança está no Senhor. Agora os olhos. Eu quero erguer minha voz em louvor e A cantar. minha esperança está no Senhor. De dia, de noite, em qualquer lugar. A minha esperança está no Senhor. Em qualquer caminho por onde eu passar. A minha esperança está no Senhor. Eu quero dizer, vale a pena A confiar. minha esperança está no Senhor. Se existem motivos para desanimar, se as nuvens escuras espalham temor, preciso aprender a sorrir e cantar. A minha esperança está no Senhor. A minha esperança está no Senhor. A minha esperança está no Senhor. Está no Senhor. Amém? Seja muito bem-vindo a esse dia tão especial, sábado, dia do Senhor. Estamos muito felizes por começar junto com você este sábado de adoração. E nada melhor para adorarmos ao Senhor do que começarmos cantando louvores a seu nome. Eu quero te convidar a cantar conosco o hino Dia de Esperança. Deus nos deu um dia na semana para pensarmos no que Ele fez, separado, abençoado, santificado, dia de louvor, dia lindo, escolhido como verdadeiro memorial para lembrarmos constantemente que o grande Deus é o Criador. O sábado é um dia de esperança, de lembrança, de descanso pleno no amor. É dia de esperança, de aliança entre o povo e o seu Senhor. É dia de alegria, de harmonia, é dia de canção e poesia, tempo abençoado, santo dia do Senhor. Livres de cuidados desta vida, nos voltamos para o Salvador. Estudamos a palavra, aprendemos mais o seu amor neste dia tão precioso.
Senhor nosso Deus, não é verdade? E além do louvor, nós vamos conversar com o Senhor. Eu quero te convidar a fechar seus olhos. Vamos entrar no salão de Deus através da oração. Oremos. Querido Deus, maravilhoso Pai, queremos, Senhor, agradecer por todas as bênçãos recebidas, por mais um sábado estarmos aqui, todos, mesmo que virtualmente, mesmo à distância, podemos te adorar. Abençoe cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Informativo Mundial das Missões. Lições em meio ao sofrimento. Axel Domingues nasceu na região sul de Portugal e na juventude achava que Deus era apenas uma fábula. Ele até chegou a frequentar uma igreja e orou pela cura de um câncer de sua mãe, mas ela acabou falecendo. Por isso ele deixou de ir à igreja e passou a beber e usar drogas na época que entrou na universidade. Axel também se envolveu com o satanismo, mas logo começou a temer os maus espíritos. Foi então que um amigo seu ateu foi batizado. O amigo explicou que leu a Bíblia e começou a acreditar nela. E isso mexeu com Axel. Axel percebeu que se existiam maus espíritos, existia também um poder superior do bem. E por isso ele buscou a Deus. Ele começou a ler a Bíblia, orar, e logo ouviu uma voz divina dizendo: abandone seus vícios. Axel desejou largar sua vida desregrada, mas então uma voz maligna falou: o que você está fazendo? Ele entendeu que algo muito sério estava acontecendo, e por isso largou os vícios e se dedicou à leitura da Bíblia. Axel compreendeu que Deus nunca abandonou a humanidade, e sua fé foi aumentando cada dia mais. Os meses se passaram, ele se mudou para a Irlanda, e lá encontrou no YouTube um vídeo de um pregador adventista. A mensagem falava sobre o sábado como dia sagrado de Deus, e Axel percebeu que a mensagem era verdadeira. Então ele pesquisou e encontrou uma igreja adventista em Dublin. Passou a frequentar ela e logo foi batizado. Logo que fui batizado, entendi que o sofrimento que eu tive no passado não era a culpa de Deus, mas era a culpa do pecado e das minhas más escolhas. Hoje Axel tem um casamento feliz com a brasileira Joana e eles amam dar estudos bíblicos. Em 2017, a sua oferta missionária ajudou a construir uma igreja e um centro comunitário em Dublin, na Irlanda. Estamos muito agradecidos pelas suas ofertas missionárias em 2017. Obrigado. Parte da oferta deste trimestre irá ajudar a estabelecer uma igreja em Nova Belgrado, Sérvia. Sejamos liberais. Feliz sábado, é um prazer estar com vocês, mesmo virtualmente. Aqui a gente está com uma escola sabatina um pouco diferente, com uma cara mais jovem, mas é porque vamos abordar hoje um tema da lição jovem, mas é um tema bastante conhecido, é um tema que é de grande importância para todos nós. Para dar início, vou pedir ao Brian para fazer uma oração, que vocês possam se curvar para falar com Deus. Vamos orar então. Senhor, nosso Pai, nós estamos aqui diante do Senhor, pedindo, primeiramente agradecendo ao Senhor pela oportunidade de estarmos aqui, de estarmos recapitulando a tua lição. Muito obrigado por isso. Pedimos que o Senhor esteja conosco, com cada um de nós, iluminando a nossa mente, nos ajudando a aprender um pouquinho do Senhor, aprender a te ouvir um pouquinho. Dá-nos instrução, Pai, nesse tema que é tão importante, que é tão relevante para a gente. Guia-nos em todo momento aqui nos
estudo da Tua Palavra, para que a gente possa sair daqui edificado. É o que a gente pede do fundo do nosso coração, no nome de Jesus, Senhor. Amém, Pai. Amém. 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 Gente, o tema dessa semana foi prioridade para Deus. E o texto bíblico está lá em Malaquias 3, 7 e 12. A gente vai abordar sobre os dízimos e as ofertas, né? É um tema que é meio, às vezes, difícil de falar, né? É uma abordagem que poucas pessoas gostam de comentar. Não sei vocês, mas é algo que algumas pessoas têm uma certa dificuldade. Um pouco de receio de falar, né? Infelizmente, o que a gente vê acontecendo em outras igrejas, em outros lugares, mesmo em instituições não eclesiásticas, mancham um pouco essa ideia do dinheiro dentro da igreja. Mas a gente vai ver na lição não é bem assim, de que é um tema muito relevante e que Deus se preocupa em deixar registrado vários ensinamentos sobre finanças, sobre os bens, sobre desapego, administração. E lembrar também as pessoas que não é a questão do dinheiro em si, mas sim uma questão de espiritualidade, a dimensão espiritual do que é o dízimo e as ofertas. Basicamente sobre isso, né? Eu acho que a gente podia começar então falando sobre o exemplo de algumas pessoas que mesmo em dificuldades, eu lembro que um pastor Ellison estava contando numa pregação uns dias atrás, de conhecer uma família que estava passando várias dificuldades por causa da quarentena, não tinha recursos ali para fazer muitas coisas, e quando ele foi visitar, ele estava vendo que aquela família estava passando necessidade. Mesmo assim eles falaram: pastor, você pode levar para a gente os dízimos? E quando ele foi ver, tinha muito dinheiro ali. Ele falou: mas irmão, você está dando muito. Ele falou assim: não, é porque eu tenho guardado todos os meses e estou esperando a oportunidade para dar. Ele viu que mesmo na dificuldade eles não pegaram aquilo que era de Deus, e ele ficou comovido. E ele falou: irmãos, olha, Deus nos tocou para vir aqui, nós não sabíamos dessa situação, e o motivo da visita dele era levar comida, cesta básica, alimentos. Ele falou que era um testemunho de que Deus proveu mesmo na dificuldade. E é bem parecido com a história que a lição conta, que é a história de Merope, lá de Albânia. Isso. Ela morava num país, né, onde era totalmente comunista, ela não podia expressar sua fé publicamente, era muito difícil ter uma igreja ali, era algo totalmente controlador. E ela conheceu Daniel Lewis, e ele foi um missionário que levou a mensagem a ela. E o interessante é que é bem parecido com a história que o Brian contou, que apesar de toda a dificuldade, a Albânia era um país do leste europeu pobre, ela não tirou do que era de Deus, ela separou o dinheiro dela, apesar das dificuldades. Que já era de Deus. Isso, e guardou em latas de biscoitos embaixo da cama. Ela não tinha uma igreja, ela não tinha um local especial, ela não tinha conhecimento além da palavra de Deus e além do que o Daniel tinha passado para ela, mas ela foi fiel. E aí a lição vem falando assim, de onde ela tirou essa certeza que ela estava cumprindo a vontade de Deus? De onde veio isso? Por que ela sentiu necessidade de separar os dízimos e as ofertas, mesmo não tendo um local especial? Aí entra isso que você comentou bem, Maria, essa questão de falar que tudo é de Deus. Mas tem algumas pessoas que podem pensar assim: mas tudo é de Deus, mas eu não trabalhei. E aí eu gosto de pensar para mim numa figura que me ajuda a visualizar como que funcionam essas coisas. Imagina a gente criança, ou então imagina a Helena e a Lulu. Elas têm um quarto na casa delas, uma cama. Elas falam: é meu quarto, é minha cama. Na verdade, a gente sabe que para todos os fins práticos e legais, não é delas. É, verdade. É Tamires, do Rodrigo. Mas elas falam que é delas. Quando elas nasceram, elas não tinham nada, elas já pegaram das coisas que já tem no mundo. Quer dizer, elas dizem que é delas, mas na prática não pertence a elas. Elas cuidam, elas administram, mas não é. Elas podem falar: é minha casa, mas a casa, para fins legais, não pertence a ela. Então eu gosto de pensar assim: quando nós nascemos, todas as coisas já estavam aqui. Deus deu. Nós estamos no quarto que Deus nos deu para cuidar. Então tudo que a gente tem, a gente já pegou que Deus fez.
Então, no final das contas, é tudo dele, nada é nosso. Quando a gente partir, a gente não vai ficar com nada. Tudo vai voltar para da onde a gente pegou. Então, eu gosto muito dessa ideia, me ajuda a pensar que tudo é de Deus, de fato, né? 100% de Deus. O que a gente faz, na verdade, é só manter, né? A gente faz o cuidado. Por isso que ele ensina, a gente administra, nós somos mordomos, né? Aí entra a questão da mordomia. A gente só faz o principal, que é tomar conta. Mas não é nosso, a gente só toma conta. Verdade. E a lição, ela até aborda, né? Qual o percentual, quanto que a gente deve tirar, ela nos instrui conforme a palavra de Deus, e ela também aborda a questão da teologia da prosperidade, onde muitas pessoas pegam palavras, pegam passagens da Bíblia distorcidamente e bate em cima daquilo no sentido assim, quase obrigando a Deus nos tornarmos ricos, nos tornar prósperos, porque assim, passa a ideia de que se eu estiver doando a parte, estiver entregando para Deus a parte que Ele pede, Ele automaticamente vai me recompensar. Então, não é no sentido de humildade, é no sentido que eu estou ganhando em troca, né? Exatamente. E aí, a gente tem um problema dos extremos. Né? Há quem diga que, né, o problema está nos extremos. Há aquelas pessoas que acham que elas devem dar muito para receber muito, e aquelas que acham que não deve devolver nada, porque é tudo meu. Quer dizer, onde está o meio do caminho aí? Eu acho que aí convém a gente até prestar atenção no texto da semana. No Malaquias. Malaquias, eu até abri aqui. É Malaquias 3, do 7 ao 12. Do 7 ao 12. Então, vocês querem que a gente leia? A gente lê? Lê. Vou ler acho que convém. De 13 a 12, gente. Eu vou ler aqui. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Então, a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Chegar-me-ei a vós outros para juízo. Serei testemunha veloz contra os feiticeiros e contra os adúlteros, e contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o salário do jornaleiro, e oprimem a viúva e o órfão, e torcem o direito do estrangeiro, e não temem, diz o Senhor dos Exércitos. Aí, continuando aqui, o roubo no tocante aos dízimos e às ofertas, né? Prelúdio aqui do verso. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitora, diz o Senhor dos Exércitos. Então, assim, o que eu entendi nesse trecho? Que não dizimar é você roubar a Deus. Você, além de você não demonstrar um caráter em relação ao dízimo, porque dizimar é uma questão de caráter, entendeu? Você está assumindo um compromisso com Deus. E quando você passa a não dizimar, você está roubando de Deus. É um roubo que ninguém vê, mas Deus está vendo. O que é pior ainda. Sim, a Bíblia é muito clara, né? Ela diz como vocês estão roubando a Deus. Ela fala nos dízimos, nas ofertas. E aí, esse texto continua falando muitas coisas interessantes. Ela fala do roubo, que significa que pertence a Deus. Deus considera o dízimo santo, né? Isso, o dízimo é santo. Depois fala, para que serve o dízimo? Aqui ele explica. Tragam, no verso 10 fala, traga todo o dízimo
tragam o dízimo todo ao depósito do templo para que haja alimento à minha casa. Ele está querendo dizer, para que possa prover para aqueles que estão na obra. Na obra. Ele tem um propósito, né? Isso. Ele está falando, traga o dízimo à minha casa para que tenham o que comer aqueles que trabalham na minha casa. Ele tem um propósito, ele tem uma função. Aí a gente lembra então, quanto que eu tenho que dar de dízimo? Ou por quê? Agora a gente sabe o porquê. Para poder ter Para ser uma base, né? Para a gente entender. Agora, quanto? A gente tem 2 dicas. A primeira é a própria palavra, dízimo, que vem de 10, né, de 10%. E a outra está na própria Bíblia. Quando Abraão, ele lutou e ele conseguiu pegar os despojos da guerra, ele tirou 10% e deu o dízimo para Melquisedeque, que a gente sabe que tem toda a questão da figura do sacerdote. Sim. Então ele deu o exemplo quando nem ainda havia lei. Nem ainda havia lei e Abraão já fez isso. Então quer dizer, ele está dizendo que isso é um costume antigo. Para quem não fala, mas isso é coisa de lei de Moisés, dá o dízimo. Não, é até mesmo anterior à lei. Essa importância do dízimo já desde os tempos passados. Desde os tempos de Abraão. Então isso é uma coisa importante para a gente lembrar na hora de dar o dízimo. E o interessante daqui, que a gente já até pulou a parte do domingo, né? Que a questão, nós estamos praticamente na segunda-feira, que a questão era a relação de como que o dízimo é usado. Aqui ele fala, né, que está dizendo aqui no verso que para poder manter a casa, mantimento da casa também no sentido eclesiástico da coisa, né? Os levitas na época, né, eles precisavam de uma porcentagem porque eles não tinham terras para manter eles, né? Então assim, eles se dedicavam à obra, à questão missionária, assim como nos dias de hoje, os pastores eles se dedicam à obra missionária. A igreja, ela tem, o que mais me impressiona na igreja adventista é isso, a relação das divisões. Assim, é uma coisa extraordinária. Como que é dividido o dízimo, oferta, para que lugar que vai, as porcentagens, tudo direitinho. Eu acho que é exatamente isso que Deus pede, transparência nas coisas. Na igreja, os divinas. pastores, os obreiros, alguns professores, tem alguns funcionários que eles vivem exclusivamente para a obra. É porque não é o sustento da organização em si, não é o sustento da igreja, é o sustento de quem propaga a mensagem, da manutenção assim, dos envolvidos no ministério. Aí isso é muito interessante, porque a gente tem que ressaltar que algumas pessoas comentam assim, vou dar o dízimo para enriquecer o pastor, para dar dinheiro para pastor. E a gente vê, claro que a gente não cita outras denominações, mas a gente vê outras igrejas que são lindas, maravilhosas, o templo é lindo. O dízimo fica todo para eles e eles põem o dízimo em obras. A gente tem que entender que na igreja adventista, o pastor de uma igreja do interior e o pastor de uma grande cidade, ele vai receber a mesma coisa. Ele não vai ficar mais rico se você der o dízimo, nem ele vai ficar mais pobre se você não der. Isso aí entra a questão da igualdade. A questão da igualdade, a questão da justiça na hora de repartir os recursos, de repartir os recursos para que outras pessoas em outros lugares sejam alcançadas. O que a gente contribui aqui não é para ficar fechado aqui, porque é injusto. Isso é para ajudar para que outras pessoas em outros lugares que não têm muitos recursos também possam ouvir a palavra de Deus. Até a parte da ganância, porque às vezes o pastor não ia querer pegar uma igreja pequena, não queria trabalhar, ia querer uma igreja maior, cheia de membros, porque ali ele automaticamente estaria mais rico, né, com mais meios materiais. E não é assim, por isso que a igreja adventista tem esse intuito de igualdade, para todo mundo ter a mesma, como é que eu posso dizer, mesma forma de conhecer a mensagem, não um sobressair o outro. Exato. O que eu acho interessante na lição de segunda-feira é o seguinte, que Jesus, ele cita em algumas de suas parábolas, né, algumas de várias parábolas que ele conta na Bíblia, ele fala sobre o dízimos e ofertas. Quer dizer, Jesus veio, as pessoas falam assim, Jesus veio para abolir a lei, ou Jesus veio para mudar. Jesus não veio para mudar nada. Jesus veio para mostrar para aqueles que estavam fazendo de forma errada o que era o certo já desde antes. Que não era, na verdade, as pessoas daquela época mudaram um pouco o sentido, né, de dízimo e de oferta.
Você vê que Jesus comenta, a gente vai ver depois em Mateus, mas com Mateus 23, Jesus fala assim: fariseus hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro, do cominho e oprimem as viúvas. Aí ele fala assim: vocês têm que fazer isso sem deixar de fazer aquilo. Quer dizer, vocês têm que ser, sim, justos, honestos, bondosos, sem esquecer o dízimo. Ele não está trocando uma coisa, eu estou mostrando como fazer o certo. Isso aí. Não é? E aí a gente pensa então: ok, então eu tenho que dar o dízimo para sustentar os obreiros, para sustentar as igrejas? Não, você tem que dar o dízimo porque tudo é de Deus. O dízimo vai ser usado para isso, mas você não deve dar o dízimo por causa disso. O dízimo não é a ideia, a motivação do seu coração na hora de dar o dízimo não é: eu tenho que dar porque o pastor tem que ter um sustento. Eu tenho que dar porque Deus me deu. E se hoje eu tenho provisões, se hoje eu tenho recursos, é porque Deus proveu isso para mim. Sim. E aí eu, como gratidão, separo uma parte e falo: Senhor, isso daqui eu estou te dando, te devolvendo, porque o Senhor foi bom comigo e agora eu quero que isso daqui ajude outras pessoas a conhecer a palavra. Sim, às vezes alguns jovens têm uma dificuldade de separar o dízimo. Eu falo por mim porque quando eu entrei na igreja adventista, eu tinha dificuldade de fazer essa separação, mas aí entra a questão da maturidade espiritual e de você entender a dimensão espiritual, que é o que a lição fala em relação aos dízimos. Quando você coloca um propósito na tua vida de que aquilo ali é o certo, que quando você entende o que é dizimar e o que é ofertar, aquilo já não torna um peso mais para você e você começa a fazer com amor. Se sente até mal se você não fizer. E eu vou falar o que eu falei na semana de mordomia e que uma pessoa veio falar comigo depois sobre isso. Deus diz na palavra dele: faça a prova de mim. Então, é o que eu quero propor. A quem não dá o dízimo, faça a prova de Deus. Prove, teste ele, que ele diz para provar. Porque uma pessoa já chegou para mim e falou assim: eu ouvi você falando para fazer prova, eu fiz, e no momento do aperto Deus deu uma provisão tal que eu nunca podia imaginar que isso fosse acontecer essa bênção. É isso que eu falo, as pessoas... Porque é espiritual. É espiritual, as pessoas às vezes elas têm medo de dizimar. Ah, mas se eu tirar os 10% vai faltar. Não vai faltar nada na tua casa. Porque Deus, Ele não deixa faltar nada. Deus, Ele é justo. Se você tem esse dinheiro, porque Ele já não deixou faltar. Já não deixou faltar, exatamente. Essa é a questão de você entender que é Ele que te sustenta. É Ele que te dá a base para você conseguir o que você tem dentro da sua casa. E devolver o dízimo é difícil? Eu vou comentar igual o pastor Bonfim comentou uma vez. Se você não ganha nada, quanto que é o dízimo de nada? 10% de nada? Mais ou menos. Pronto, você já deu o dízimo, zero. Você ganhou R$10, quanto é 10% de R$10? R$1. Pronto, é o dízimo. É muito simples, 10%. E gente, recebeu o dinheirinho, vai lá, separa. Tipo assim, faz igual eu faço, esse dinheiro aqui não é meu. Não é dízimo, algumas pessoas pensam também que dízimo é tipo uma conta. Não é conta. Não é uma conta que você separa e soma junto com as contas que você tem dívida. Dízimo não é também uma dívida. Dízimo é aquilo que você não tem, igual você falou. É algo que você já não tem tem. que se planejar sem esse dinheiro, que não te pertence. Esse dinheiro não me pertence. Exatamente. Isso aí. Você tem que não conta com ele. Não conta com ele, porque ele não é seu. Ele não é seu. O engraçado é que muita gente ainda pensa que o dízimo e a oferta tem que ser devolvido como um sacrifício financeiro para a salvação. Não é bem assim, a gente não tem que devolver porque eu vou ser salvo porque eu estou devolvendo o dízimo e a oferta. A gente tem que ter no nosso coração assim, um sentimento de gratidão. Senhor, obrigado por ter me sustentado, por ter me dado uma família, ter me dado uma casa, um emprego. E a gratidão por isso, você está devolvendo o que Ele já te deu, o que Ele já te sustentou. Eu já ouvi, Mariana, uma vez um pastor falando assim, no culto, não da igreja adventista, falando assim: você tem que dar uma oferta que pese no seu bolso, uma oferta que seja pesada, um sacrifício. Aí vem Paulo e fala assim: não dê com pesar. Ele fala, Paulo fala em 2 Coríntios, ele fala assim:
Não dê com pesar nem por obrigação, porque Deus ama que dá com alegria. Então assim, você tem que devolver com um sentimento de gratidão de fato. Senhor, olha, muito obrigado, estou te devolvendo. Aí a gente pode pensar agora, tá, e agora? Vai para onde isso? Vai para onde isso? A lição que fala sobre isso. A pessoa fica, não sei para onde está indo o dinheiro. Só eu coloco ali. Eu coloco ali e vai que eles estão desviando. A lição aqui fala sobre isso, para onde vai o dinheiro. Antigamente o dinheiro, como diz na Bíblia, o dinheiro ele ia para o tesouro. Casa do tesouro, na casa do tesouro, né? Na época lá dos levitas lá. Isso era no santuário, esse local. Isso aí. Hoje em dia, os dízimos da nossa igreja, ele vai para a associação. E ali ele é dividido, né? Para, como se diz na lição, para assembleias, né? Para as assembleias. E igual eu falei anteriormente, eu acho fantástico isso, essa divisão, a porcentagem. E tipo, funciona porque Deus não deixa faltar. E funciona tão bem porque você não vê uma escola de adventista fechada. Pelo contrário, igual passa na... Como é que fala esse negócio que passa na... Informativo. No informativo. Esse dízimo, essas ofertas vão para tal escola, que tal país, vai tal ser país. Construído. E funciona tanto que vai abrindo mais escolas, abre mais igrejas e aí, assim vai propagando você vê, a mensagem. O ensino bíblico fala, né? Os dízimos estão ali, vai manter esses pastores, esses professores que estão nessa igreja. Aí eu vou comentar assim, mas a gente não pode pegar esse dízimo para fazer uma obra aqui, para fazer uma reforma. Uma reforminha, rapidinho. Tanto dinheiro, a igreja tem bastante necessidade, não pode usar. Princípio bíblico. A igreja usa os dízimos para manter os obreiros. E as ofertas para construção, para manter. Por quê? Como que o templo era construído? Como que o tabernáculo era construído? Através de ofertas. Eles pediam que o povo venha e traga o que vocês sentirem no coração. Então o povo levava peças de ouro, um copo de ouro, eu tenho alguma coisa de prata, leva, ouro. Derrete, constrói. Eu tenho tecido, eu tenho madeira. Cada um oferta. Tanto que a oferta não tem um valor, uma porcentagem estabelecida. É o que você sente no coração. E você vai doando. E assim é nos dias de hoje também. As pessoas ofertam, eu quero fazer uma oferta de gratidão. Aí a pessoa oferta X valor. E aquele X valor vai para aquela determinada situação e faz a coisa acontecer. Uma coisa muito legal também que eu achei aqui na lição foi... Nós estamos em qual lição? Nós estamos terça, né? Nós estamos terça, mais ou menos quarta, né? Metade terça, metade terça, metade quarta. Então, aqui na quinta-feira fala que Jesus é a pessoa certa. Aqui conta sobre mais ou menos o que a gente falou de organização e das divisões, né? E aqui fala aqui sobre as preocupações do futuro, as ansiedades da estabilização financeira. Que é até um dos motivos pelo qual as pessoas têm receio de dizimar. Sim. Né? E se me faltar, né? A gente tem que entender que Deus pede para fazer prova dele, significa que não vai faltar. Não é? Deus está dizendo assim, façam prova de mim, que eu não vou te deixar faltar. Deus não promete que você vai ser milionário, nada disso. Ele está falando assim, eu vou te prover, eu vou te dar uma solução. O necessário. Até porque a gente não está aqui, a gente não vai ser eterno aqui, a gente vai ser eterno no céu. Tem mais ouro e rubi do que no céu, gente. Exatamente. Tem mais riqueza do que a gente vai ter lá no céu. Então assim, não que a pessoa não possa ser rica aqui, a pessoa pode ser muito próspera aqui, tanto ela pode ajudar. Sim. Exemplo, o caso do Milton Afonso, que é uma pessoa que é muito rica, ele era comportor, né? A história dele está num livrinho chamado alguma coisa de Israel, como é que é? Milionário em Israel, um rico em Israel, acho que é um rico em Israel, e conta a história dele. Ele foi uma pessoa afortunada e ele abençoou muitas pessoas, abençoou o Novo Tempo, abençoou vários comportores, igrejas, faculdades, e até hoje ele abençoa. E por que ele abençoou essas coisas? Porque ele entendeu, através dos princípios bíblicos de dinheiro, de bens, de separar o que é de Deus, que o dinheiro ele tem um propósito nobre, divino, digamos assim. Então ele entendeu que quando ele dá os 10% para Deus,
que aqueles outros é dele e os 10% é de Deus. Então daquele outro que é dele, ele falou assim, se eu puder fazer mais ainda para Deus? Você vê que mesmo na prosperidade ele entendeu esse princípio. E é um ato de adoração. É um ato de adoração. Quando você entende que o dividir é você compartilhar, é você somar, né? A questão do dividir nesse contexto é você somar, é você compartilhar. O ato de adoração é muito grande. Você tem um vínculo com o Criador mais do que qualquer outra coisa. Sim. Então, trabalhar até a generosidade, exatamente. não encher o coração de ganância, porque eu não vou dividir, é tudo meu, eu conquistei, eu trabalhei. Eu poderia muito bem ter esse pensamento, já entreguei os 10%, isso aí, eu fico isso aqui pra mim curtir minha vida. Você vê que é um problema atual muito sério que as pessoas não sabem onde administrar o dinheiro. Está aumentando o número de inadimplentes, principalmente entre os jovens, que eles não estão sabendo administrar os recursos. Você vê que a Bíblia já provê uma forma de você conseguir administrar. Quando você receber o dinheiro, você vai tirar 10%. Então você vai ter que sentar e fazer contas. Isso daqui é de Deus. Isso já vai te induzir a você separar o dinheiro nas outras coisas da sua vida. Você vai conseguir administrar melhor, vai ser menos apegado àquilo, já vai conseguir entender onde você pode prover os recursos. Quer dizer, Deus ele está preocupado com isso. Não adianta falar que Deus não se preocupa com isso. Deus se preocupa com o teu dinheiro e Ele quer que você use ele da melhor forma possível. Uma das formas que Ele provê é te ensinando a devolver 10% do que é dele. Você vê que Deus é tão cuidadoso com a gente que até essas coisas que a gente pensa, né? Instabilidade financeira, aquisição de bens, o que nos impede de dizimar, Ele já trabalhou, Ele já instruiu na Bíblia como fazer essa administração, porque hoje em dia a gente vê muitas pessoas assim, vivendo com corrupção, muitos golpes, muito suborno, e a lição até aponta uma parte importante que é não querer fazer justiça com as próprias mãos, não pelo fato que esse dinheiro não me pertence, esse dinheiro pertence a Deus, então a justiça é divina. A partir do momento que a gente entrega, devolve a Deus o que é dele, com humildade, entendendo o real motivo, com gratidão mesmo, não cabe a mim o que essa pessoa vai administrar, como ela vai administrar esse dinheiro. Mas se eu entrego porque eu quero enriquecer, porque eu vou conseguir a salvação, aí sim, não cabe eu, Brian Tamires, fazer alguma justiça, fazer algum reboliço, falar que eu não vou mais dizimar porque todo mundo erra. Não, isso cabe a Deus a julgar, cabe a Deus a disciplinar essa pessoa, ou se vai ser agora, ou se vai ser quando ele voltar, enfim. Mas o que a lição está falando aqui para a gente entender que não é para a gente desanimar, apesar de todas essas dificuldades, todos esses envolvimentos, é que dízimo é algo santo, é algo que nasceu no coração de Deus e que deve ser compartilhado na nossa vida. E para quem quiser saber mais, a Igreja Adventista é bastante clara. Vai atrás de saber o que ela faz com o recurso. Naquele envelopinho mesmo que a gente oferta ali, está escrito falando. Para onde Quer saber como as empresas, o que as empresas adventistas fazem com os recursos, eles falam. Na parte final da lição, aqui traz sempre alguns comentários da Ellen White, e eu separei um aqui que eu achei bastante interessante. Quando Deus colocou Adão e Eva no jardim, Ele deu todos os frutos para eles e diz que um daqueles frutos eles não podiam comer, e foi justamente o que eles comeram, o que eles fizeram. E isso é uma questão de lealdade, né? Vocês têm tudo, só esse daqui que não. E aí isso leva a gente a pensar no que a gente faz com o nosso dinheiro. Deus pede uma parte, 10%, me devolve esses 10% de todas as bênçãos que eu te dei. E aí a gente tem os 90% não satisfeito, a gente quer os 10% de Deus ainda. Que é uma porcentagem tão pequena, né? E a gente vem para a lógica do seguinte, nós estamos o quê? Nós estamos direcionando, nós estamos trabalhando, nós estamos pegando só esses 90%. O que é 90%, igual você falou, mediante a 10%? Não é nada. Não é nada. É o mínimo. O pastor Edson Nunes, ele comenta que o 10 tem uma ideia de mínimo na cultura de Israel. Então, assim, é como se fosse assim, eu quero o mínimo que baste para manter, para dar certo. Ele podia pedir mais, ele escolheu pedir 10, que assim, é o que eu vou conseguir manter a obra, ir para frente. Então, ele demonstra assim, eu não quero que você me dê
algo que vai te apertar, que vai te fazer passar necessidade, que te oprima. Eu quero o mínimo, que você seja fiel, que você seja leal. E a questão da lealdade, Brian, traz também, sabe o quê? Olha como que Deus ele ensina a gente em todas as coisas dentro da palavra. A questão do dízimo também traz uma importância de você demonstrar caráter, lealdade, a questão de hospitalidade, entendeu? A questão da gratidão, a questão do amor. Quer dizer, Deus trabalha, Ele vai moldando você de uma certa forma que quando você realmente quando você faz o seu dízimo, sua oferta, é uma questão de amor, uma questão de gratidão, é uma questão de como que se diz? Você faz reconhecimento, igual a Mariana falou, você tem prazer naquilo que você faz. Então, a lição fala sobre isso, é a questão de Adão e Eva, né? Eles tinham tudo, mas eles preferiram desobedecer. Aqui na sexta-feira fala que Deus nos deu o mais rico tesouro, nos enviou Jesus, e Jesus nos deu a sua vida por nós. O que é a gente tirar 10% de tudo que Ele já nos concede? Nos dá o ar, nos dá a luz, nos dá a casa. O que é tirar 10%? Não é nada de tudo que Ele nos deu. E o mais precioso, deu a vida por nós, né, quando Ele morreu lá na cruz. Aquilo que a pessoa tem de mais valioso é a vida. É a vida. E Deus, aquele que não precisava fazer isso, que tem toda a plenitude em si, Ele não precisando, Ele fez. Ele deu a própria vida. Por amor a nós. Então a gente quer, por embargo, colocar um obstáculo em tão pouco, né? Isso é um reflexo do que nós somos, né? Você faz questão de tão pouco, talvez valha a pena avaliar o próprio coração para ver se talvez não está sendo mesquinho, ganancioso, né? E entender que é uma gratidão, uma demonstração de amor. Assim como Deus nos deu tudo, nós também damos um pouquinho, para que a obra dele possa prosseguir. Para levar a mensagem ao mundo, né? A finalidade do dízimo é isso, a gratidão, a fidelidade e a missão. Que a gente possa, vocês puderem entender mais um pouco desse tema tão gostoso de falar. Tem muitas outras coisas, mas a gente tentou dar uma resumida. Espero que vocês tenham entendido e estudado também. Deus possa abençoar. A gente vai encerrar com uma oração. Curva os seus olhos para falar com Deus. Querido Deus, amado Pai, Senhor, aqui estamos finalizando mais um estudo da Escola Sabatina. Obrigado por, Senhor, ter nos sustentado. Pai, essa semana foi tão corrida, mas que o Senhor nos ajudou. Que a gente possa ter, como aqui foi falado, né, o conhecimento, a gratidão de entender as suas palavras e saber que é uma oferta de gratidão. A gente se encher no nosso coração de obrigada, Senhor, por tudo que tem nos dado, ter nos sustentado. Obrigada, Pai, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. 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 Convidamos vocês a cantar o hino A Esperança é Jesus. Esperança alguma no mundo onde Deus não está. Não há esperança de amor e de paz, onde o ódio deixa marcas fatais. Não há esperança de vida naqueles que não amam a Deus. Não há esperança de um mundo de paz, onde o homem deixa Deus para trás. A esperança é Jesus, Ele é o caminho.
solução. A esperança é Jesus. Só há esperança e certeza naquele que é vencedor. Só há esperança do nome de Deus para o povo que não tem mais amor. A esperança é Jesus, Ele é o caminho. A esperança é Jesus, nossa luz entre espinhos. A esperança é Jesus, segurança de salvação, onde o mundo pode achar solução. A esperança é Jesus. A esperança é Jesus, Ele é o caminho. A esperança é Jesus, nossa luz entre espinhos. A esperança é Jesus, segurança de salvação, onde o mundo pode achar solução. A esperança é Jesus. A esperança é Jesus. Provai e vede. História de hoje: resposta no lixo. Sabia que tem mais de 2 horas que você tá vendo televisão e o tempo todo falando no celular? Eu tô aqui dando um jeito na casa, os nossos filhos estão lá no quarto brincando sozinhos. Você não pode brincar um pouco com eles? Você passa a semana inteira no trabalho, chega à noite, os meninos já estão dormindo. Quando é domingo, que você tem mais tempo, que você pode ficar com eles, você não sai do celular e assiste filme o dia inteiro. É como se eu e as crianças, nós não existíssemos na sua vida. Eu sei que a gente está vivendo uma crise, mas você não precisa descontar isso nos nossos filhos. Eu não estou descontando nada em ninguém. Será que eu não posso ter um momento de paz nessa casa? Você não acha que tudo começou a piorar quando a gente deixou de ir para a igreja? Quando a gente deixou de ter a nossa comunhão diária com Deus? Sei que também tenho culpa nessa história. Nós não oramos mais nessa casa. Tem um tempão que a gente nem compra a lição da escola sabatina. É essa paz que você quer ter? Dá um tempo, vai. Não quero falar sobre isso agora. Posso terminar de ver meu filme?
Você ainda acredita em Deus? Você tem vontade de consertar tudo que está de ruim na nossa vida? Você não acha que precisamos de Deus mais do que nunca? Deus é um Deus de misericórdia. E Ele está estendendo a sua mão neste momento para nós dois. Onde estava isso? Eu fui jogar o lixo na lixeira e encontrei uma caixa cheia de livros no corredor. Uma lição da escola sabatina? De 2007? Dá uma olhada no tema do trimestre. Na bonança ou na tempestade? Adão e Eva, o ideal planejado. Você não acha que é um sinal de Deus pra gente? O Senhor nunca lançará fora um pecador verdadeiramente arrependido. Deus é amor. Para que exista amor, deve haver alguém para amar e alguém para ser amado. Para os que amam a Deus e o põem em primeiro lugar, todas as coisas cooperam para seu bem. O vínculo da família é o mais íntimo, mais terno e sagrado de todos na terra. Que lindo testemunho, não é mesmo? Agora eu os convido para este momento especial de adoração, através dos dízimos e ofertas. Que Deus os abençoe. Bom dia, feliz sábado. A gente tem